to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I need got to know. Unstoppable. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje na reportagem está José Paulo Mendes. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo, Gabriel. E com você? Tranquilo também. Muitas notícias hoje. Saiu, enfim, lá o recurso do Tom Brady contra a suspensão, mas se você acha que o Deflategate acabou, olha, você está errado, porque ainda promete ainda muito esse caso. Tem também Jason Pierre-Paul, outra história também que chamou muita atenção aí durante a off-season, mas a gente tinha até esquecido um pouco, né, por causa do Deflategate, mas bastante coisa rolando aí pra gente falar. Não vamos perder tempo não, vamos direto pro giro de notícias. Justiça americana determina que a NFL retire suspensão de 4 jogos imposta a Tom Brady. Liga vai recorrer da decisão. Jason Pierre-Paul deve se reapresentar aos Giants na próxima semana. Ex-jogador do Seahawks e agora no Oakland Raiders, Malcolm Smith diz que Khalil Mack é o melhor jogador com quem ele já jogou. Lance Briggs anuncia aposentadoria. Bastante notícia. Esse programa vai ser um pouquinho mais curto, só notícia, só para deixar você informado aí antes de entrar pro feriado. Lembrando que domingo vai ter o programa especial. Pela primeira vez eu, o Zé e o Fred estaremos juntos e a gente vai fazer todas as previsões da temporada. Vai ter nossos palpites para MVP, para o Super Bowl, para todos os times que irão para os playoffs, para Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Técnico do Ano e Comeback Player of the Year. Então, anota lá nossos palpites para vocês virem cobrar a gente no final da temporada. Mas vamos falar de caso Brady e de caso Deflategate primeiro, Zé. Vamos lá, vamos começar pelo Brady, que ontem a Justiça Americana retirou a suspensão de 4 jogos que ele recebeu no caso Deflategate. Um juiz da corte de Nova York disse que a punição era excessiva pela falta de provas materiais. A liga já anunciou que vai entrar com recurso da decisão, então se prepara aí, Gabriel, que vai ter muita coisa de Deflategate ainda pela frente. Eu tava em dúvida até se eu ia revelar. Eu acho que o nosso ouvinte, não sei se eles se interessam muito pelo behind the scenes aqui do NFL Hoje. Eu e o Zé ontem a gente ia gravar o programa, né? A gente chegou a gravar uma parte quando a gente viu que saiu o veredito, né, da Justiça Americana lá sobre o caso. Então aí a gente tá regravando aí hoje, porque o que importa é a notícia, né? O NFL Hoje é sempre a notícia, deixar nossos ouvintes informados. Foi uma surpresa. Pra mim, eu fiquei surpreso dele ter tirado toda a suspensão. Mas a gente tem que lembrar também que a NFL recentemente tem perdido bastante, tem perdido mais do que ganhado nos tribunais americanos. Teve aquele caso que ficou famoso, né, do processo coletivo dos ex-jogadores contra a NFL por sequelas, né, problemas na cabeça, depois de terminarem sua carreira. A NFL teve que pagar bastante dinheiro. Então a NFL vê que ela vem sempre perdendo nos tribunais. E acho que foi isso que a equipe legal do Tom Brady apostou. A gente já conversou aqui excessivamente sobre esse caso. Não vale a pena a gente entrar muito. Mas eu fiquei surpreso dessa suspensão ter sido retirada. Eu achava que ela ia ser reduzida pela metade ou para um jogo só. Mas ela ter sido retirada em sua totalidade me surpreendeu. Concordo. Ele ter escapado de qualquer suspensão é uma grande vitória para o Tom Brady, porque ele já tinha aceitado até perder um jogo falou assim, eu perco o primeiro jogo e a gente esquece tudo. NFL, aí eu volto a jogar a partir da segunda partida e aí vamos esquecer. Só que como ele conseguiu escapar da punição, é uma vitória muito grande para o Tom Brady e para os próprios Patriots, que você olhando assim, você pode pensar até que talvez se os Patriots tivessem recorrido, eles talvez recuperassem suas escolhas de draft e
a reação que teve muitos torcedores, até o Rob Gronkowski, que teve uma comemoração excessiva da volta, vários jogadores comemoraram que a punição do Tom Brady foi anulada, mas a gente ainda tem que ver isso, porque ele pode voltar agora, mas se a NFL conseguir, numa instância superior, a punição de volta, o Tom Brady ele pode perder uma sequência mais importante de jogos. O Patriots ele vai ter uma sequência depois da bye week que ele enfrenta Dallas Cowboys e Indianapolis Colts. Os dois jogos fora. Se eles perderem o Brady, por exemplo, numa sequência que tem esses dois jogos, eu acho que ia ser mais pesado do que você perder nesses primeiros jogos que não são tão complicados. O Zé tem razão. A NFL já anunciou que vai entrar com recurso, né? Mas ela entrou de uma forma... Eu não sei o termo legal exatamente, eu não entendo nada de direito. Mas ela poderia pedir pro Tom Brady continuar suspenso enquanto é julgado esse recurso. Mas ela não o fez. E é exatamente isso que o Zé falou. Isso pode se arrastar por meses e pode ser que a NFL vença na justiça, né? Eu não sei como é que funciona exatamente, como é que é a justiça lá, mas eu acho que esse o recurso da NFL, acho que pode ser o último estágio, ou tem mais um depois. Então vamos supor que a NFL vença e consiga pelo menos trazer 2 jogos de volta da suspensão. E se essa suspensão tem que ser cumprida, por exemplo, em dezembro, pode ser muito mais prejudicial do que no começo da temporada. Então, de qualquer forma, uma aposta do Tom Brady e do Patriots. E é engraçado também que a justiça americana definiu que o Tom Brady não poderia ser punido, tudo bem. Mas e os Patriots, que receberam uma multa de $1 milhão e perderam uma escolha de primeiro round e uma escolha de quarto round? Como é que fica isso? É engraçado o jogador que se envolveu diretamente, teria se envolvido diretamente no caso, ter sido inocentado e a franquia continua com a punição. Será que... Quer dizer, o Robert Kraft desde o início disse que não ia recorrer e aceitar a punição da NFL, mas agora fica no mínimo curioso que a franquia seja punida e o Tom Brady não. Eu concordo. É muito estranho você pensar que a franquia vai perder escolhas de draft importante e o Tom Brady ele vai continuar jogando, pelo menos nesse começo, sem punição nenhuma, como se ele não tivesse... O único culpado ali seria a franquia. O Tom Brady ele já destruiu o celular, então eu acho que pelo menos uma punição de 1 jogo, 2 jogos, eu acho que a NFL vai brigar muito para conseguir isso. E se eu fosse torcedor dos Patriots, eu torceria muito para essa punição não vir logo depois da bye week, que é bastante complicada, porque os 4 jogos subsequentes à bye week, que é quando mais provavelmente, pelo que eu li, essa punição, o recurso da NFL deva sair, porque os Patriots têm a bye week na 4ª semana. O caso está previsto para ser julgado ali no final de setembro, talvez na 3ª semana, mas muito mais provavelmente indo para a 4ª. Seria, se ele fosse punido pelos 4 jogos, ele perderia um jogo contra o Dallas Cowboys fora, contra o Indianapolis Colts fora e contra 2 rivais de divisão, que são o New York Jets e o Miami Dolphins. Eu acho que a NFL ela só vai realmente não insistir muito se o Tom Brady perder playoffs, porque aí a própria liga ia perder muito com o Tom Brady fora de playoffs. Tem razão, mas eu não consigo, sinceramente eu não consigo racionalizar o que pode acontecer, eu não tenho ideia, porque inicialmente eu achava que o Tom Brady não ia ser suspenso, ele foi suspenso por 4 jogos, depois no recurso inicial eu achei que poderia diminuir para 2 jogos e não foi diminuído. Aí depois agora foi diminuído pela justiça comum, quer dizer, foi retirado. Então eu não arrisco mais palpite para nada relacionado a esse caso. Agora falando em campo especificamente, já que o Zé já puxou aí o calendário dos Patriots, já começa que é bem ruim você ter a bye week tão cedo, né? Porque essa semana de descanso normalmente é uma semana muito importante para os times se reagruparem, tratarem os jogadores que estão lesionados ou baleados ali, você dá uma segurada, dá uma descansada e já começa com esse bye
na quarta semana, que é bem cedo, porque você teve 3 jogos e você vai ter mais 13 pela frente, então não fica aquele descanso ali bem no meio da temporada. E se essa suspensão não voltar mesmo, estava até conversando com o Zé ontem, muda meus palpites totalmente na AFC, porque não só o ganho de você ter o seu quarterback, o melhor jogador da história da franquia, por 4 jogos a mais, mas eu acho que isso vai ser uma motivação muito grande para os Patriots. Eu acho que vai ser semelhante ao que aconteceu na temporada 2007-2008, que foi logo após a punição do Spygate. Que o time, claro que aquele time era muito melhor, tinha Randy Moss ainda no auge, Wes Welker no auge, e foi 16-0 na temporada, né? Ganhou todos os jogos da temporada, só perdeu no Super Bowl. Eu acho que esse time não tem um elenco para fazer isso, mas eu acredito que esse time possa ganhar aí 13 jogos na temporada e ser o número 1 aí da AFC, como já fez milhares de vezes os Patriots. Eu achei que a tabela dos Patriots não é tão complicada. Os jogos mais difíceis são contra os Dallas Cowboys, o Indianapolis Colts e o Denver Broncos fora. Outros jogos que eu acho que seriam difíceis são o Buffalo na semana 2, porque é um rival de divisão, mas os outros 2 jogos, que são contra os Jets e os Dolphins, que são os rivais de divisão, e sempre são jogos mais complicados, são nas últimas 2 semanas. Os 2 jogos são fora, mas dependendo da situação dos Patriots, eles já podem estar nos playoffs com a melhor campanha da AFC. Então, a tabela dos Patriots não é tão complicada assim. Não é uma tabela que você diga, tá muito fácil, você enfrenta os Jets no MetLife Stadium, mas não é também uma tabela muito difícil. É verdade, mas vamos passar para outra notícia aí desse podcast, que a gente começou com a principal novela aí dos últimos 6 meses. Essa próxima notícia é a segunda maior novela desses últimos 6 meses. Sim, eu tava falando aqui do New York Giants lá no MetLife Stadium, que é um jogo complicado, a gente vai falar justamente deles, que é o Jason Pierre-Paul, que ele deve se reapresentar aos Giants na semana que vem. O defensive end perdeu o indicador de uma das mãos em um acidente com fogos de artifício no feriado de 4 de julho, que é a independência lá, um feriado muito comemorado, eles costumam soltar fogos, e desde então ele não deixou nenhum médico da franquia dos Giants examinar ele. E eu acho que ele chegando, ele deve ser examinado. O que você tem para falar disso, Gabriel? Então, só lembrando que essa matéria foi publicada pela ESPN, né? Não foi uma informação oficial divulgada pelo Giants, nem pelo Jason Pierre-Paul. E o que eu tenho a dizer é que o Jason Pierre-Paul, para um jogador que colocou a carreira dele em risco, que podia ter acabado com a carreira dele aí, e podia ter prejudicado tanto os Giants, eu não entendo como que ele pode se sentir no direito de valorizar tanto, de não deixar ninguém examinar ele. Eu acho que ele tem que voltar com a cabeça baixa, pedir desculpas aí aos Giants e ver o que a franquia vai fazer com ele. Desde o começo eu não gostei da forma como ele lidou com essa situação, porque os Giants mandaram um médico para examinar ele na Flórida e ele não recebeu. E eu penso assim, será que se a mão dele estava tão ruim para ser examinada durante aquele momento, você não está tratando com leigos que vão ficar impressionados pela imagem e não vão examinar, são médicos profissionais. Então eu acho que se tiver algum problema que o staff dele e ele achavam que podia fazer com que os Giants decidisse dispensá-lo, e eu acho que não vai mudar isso depois de... Foi 4 de julho, a gente está gravando hoje 4 de setembro, exatamente 3 meses. Se tem algum problema que vai impedir ele de continuar sua carreira, eu acho que esse problema continua existindo e os Giants vão saber identificar. Então eu desde o começo, eu não gostei da forma como o Jason Pierre-Paul lidou com o assunto. Ele já é um jogador considerado imaturo e mostrou bastante imaturidade aí nesse assunto. Mas o problema é que os Giants precisam desesperadamente dele, né? A defesa tem sido um desastre aí na pré-temporada, dificuldade para parar o Jacksonville Jaguars, muita dificuldade contra o New York Jets. A secundária aí com várias lesões, o pass rush, que sempre foi a grande característica do Giants, né? Péssimo pass rush, não consegue pressionar muito pouco os quarterbacks adversários. Então Jason Pierre-Paul
por mais que ele esteja nessa situação, eu acho que se ele voltar, o Giants precisa desesperadamente dele em campo. Concordo, os Giants eles precisam muito de Jason Pierre-Paul. A linha defensiva da equipe não está indo bem, não está conseguindo pressionar o quarterback. A secundária, que já não é das melhores, tem sofrido muito com isso, tem sofrido ainda com lesões agora, perdeu nomes importantes. E isso acaba colocando muita pressão no ataque, porque uma coisa é você ter um Eli Manning que arrisca muito a bola, que força o passe, e que às vezes é interceptado, mas a defesa vai lá e faz a parte dela. Outra história é a defesa sofrer ponto e jogar pressão para o Eli Manning ter que carregar esse ataque e fazer pontos. Porque o Eli Manning ele vai continuar arriscando, ele não vai mudar o estilo dele porque a defesa mudou. Então é muito complicado, porque isso pode, ao mesmo tempo que ocasionar grandes vitórias para os Giants, pode acabar acarretando também em derrotas acachapantes, com o Eli Manning lançando 5 interceptações, se eu não me engano, tem um jogo contra o San Francisco 49ers, acho que foi na temporada passada que aconteceu isso. A defesa foi mal e o Eli Manning continuou forçando a bola, continuou se esforçando para tentar conseguir a vitória para o time. Zé, eu lembro aqui de cabeça 2 jogos que o Eli Manning lançou 5 interceptações. Uma foi na temporada passada mesmo, como você falou, contra o San Francisco 49ers, e teve outro também contra o Tampa Bay Buccaneers. Engraçado que esse contra o Tampa Bay Buccaneers o Giants acabou ganhando. Esse do Buccaneers eu acho que foi há 2 temporadas atrás, mas você tem toda a razão. O Eli Manning é um quarterback que é muito propenso a lançar muitas interceptações. E os Giants vão acabar em muitos jogos, aqueles que a gente chama de shootouts, né? Que placares altíssimos, 34, 31, por aí, vão ter placares altíssimos. E como o Giants, a defesa vai ter problema para parar os adversários mesmo, o Giants já não é um time que corre tão bem assim com a bola nos últimos anos. E então você espere aí o Eli Manning tentando aí uma média de 30 passes por partida, 35, e vai ter que colocar tudo nos ombros dele. E a gente já viu isso. O Eli Manning, apesar de ser um quarterback 2 vezes campeão do Super Bowl, quando a pressão tá toda em cima dele, quando ele precisa de apoio. O último título do Giants mostra que quando o Giants teve uma temporada regular muito ruim, mas chegou nos playoffs, o time começou a correr com a bola melhor e a defesa encaixou. Então o Eli Manning é um quarterback, ele não é aquele top que faz todo mundo ao redor dele ser melhor. Ele é um quarterback já mais ali no patamar ali do do Joe Flacco, Matt Ryan, quarterbacks que precisam que o resto do time também esteja bem para eles poderem produzir. Mas a gente tá falando em defesa, teve uma declaração no mínimo curiosa aí de um linebacker, né, Zé? O Sr. Malcolm Smith, MVP do Super Bowl há 2 temporadas atrás, que começou a carreira com estrelas como Richard Sherman, Earl Thomas, Bob Wagner, Ken Chancellor, falou nessa quinta-feira que o melhor jogador que ele já jogou na carreira dele é o linebacker do Oakland Raiders, o Khalil Mack. Agora, segundo anista, o linebacker dos Raiders vem de uma temporada de calouro sensacional e é questão de tempo até ele estourar e se tornar um dos melhores jogadores da liga. O Malcolm Smith, como você lembrou, ele foi aquele herói improvável ali do Super Bowl 48. Ele não era nem um linebacker titular ali durante a temporada, mas acabou se tornando nos playoffs. E teve um jogo fantástico contra o Denver Broncos mesmo. E é interessante, ele que jogou do lado do Richard Sherman, do Earl Thomas, Bob Wagner, Ken Chancellor, também o Michael Bennett. E ele falou que o Khalil Mack é o cara mais impressionante com quem ele já jogou. E o Khalil Mack está só no segundo ano. Se você olhar os números do Khalil Mack, não foram impressionantes os números dele como rookie, assim, números de sack. Mas ele, várias vezes, muitas vezes mesmo, ele chegava muito perto de... Ele só não completava o sack, mas pressionava o quarterback, fazia com que ele tivesse que se livrar da bola mais rápido, fazia com que o quarterback tinha que correr ali para fugir da pressão. E também uma coisa que é interessante, o Khalil Mack ele foi muito bem quando o jogo corrido. Que normalmente um pass rusher jovem, quando entra na liga, é a parte que ele tem mais dificuldade. E o Khalil Mack saiu muito bem nisso. E agora, na semana 3, o Khalil Mack teve um jogo espetacular aí contra o Arizona Cardinals.
ele praticamente sozinho acabou com o ataque titular ali do Arizona Cardinals. E eu acho que é questão de tempo mesmo o Khalil Mack se tornar aí um dos melhores pass rushers da NFL. Sim, eu concordo. E ele tem um apoio muito bom ali que tem sido construído na franquia dos Raiders. Ano passado eles já fizeram um draft muito bom quando eles trouxeram ele, o Derek Carr, o Gabe Jackson, que é um guard, que é ali um jogador de linha ofensiva que tem dado grande apoio na rotação da equipe. E a equipe tem feito umas contratações pontuais que tem dado um apoio para esses dois jogadores. Esse ano no draft eles trouxeram o Amari Cooper com a 4ª escolha geral, trouxeram também outro pass rusher muito bom que é o Mario Edwards Jr., que veio de Florida State, que junto com o Khalil Mack vai formar daqui a alguns anos uma ótima dupla de pass rushers lá em Oakland ou Nova York, quem sabe. E eles ainda têm a ajuda de um veterano que é um dos melhores jogadores que um dos melhores jogadores que eu já vi jogar no seu auge, que é o Justin Tuck. Ele dando apoio ali para esses dois jogadores, sendo um bom mentor, os Raiders podem ter no futuro um dos grandes pass rushes da liga, ainda mais que é uma divisão em que os 3 quarterbacks principais, os outros dos 3 rivais, que são os Chiefs, os Broncos e os Chargers, não tem ali, não são mais garotos. Então, com esses caras ficando mais velhos, precisando de mais apoio, uma maior pressão ia ser muito boa para os Raiders, quem sabe conseguir playoffs na próxima temporada. Essa temporada eu acho muito difícil. Os Raiders realmente eles fizeram 2 drafts sólidos, bem sólidos seguidos. Eu acho que se você num draft você consegue um quarterback que pode ser possivelmente o seu quarterback do futuro, que é o Derek Carr, e um cara que pode ser uma das estrelas da liga na posição de pass rusher, como o Khalil Mack, acho que esse é um baita draft. Então eu fico feliz de ver o Oakland Raiders aí seguindo numa direção positiva. Agora, a última notícia do dia, Zé, eu queria até falar sobre ela. O Lance Briggs anunciou a aposentadoria. O Lance Briggs ele fez uma das melhores duplas de linebackers aí da história do Chicago Bears e até da NFL com o Brian Urlacher, né, ali entre 2003 e 2012. Ele se aposentou, mas ele falou que se viesse o time certo, com a proposta financeira certa, ele até voltaria, mas acho difícil ele voltar, que ele já é um veterano, já teve as últimas 2 temporadas aí bastante cheia de lesões. Mas ele foi um grande linebacker ali, às vezes a gente não dá muito valor, muito destaque, né, principalmente no Pro Bowl, para os outside linebackers no esquema 4-3, né, porque os outside linebackers no esquema 3-4, eles têm os stats deles são muito mais vistosos, né, eles conseguem mais sacks, eles fazem jogadas mais importantes. O outside linebacker no esquema 4-3, ele é um cara que tem uma função mais burocrática ali em campo, né? Ele não tem tanto destaque, mas mesmo assim o Lance Briggs foi um grande jogador e o Chicago Bears que está num momento tão difícil, ele tá vendo aí o último jogador aí daquele Super Bowl 41, né, Zé? Aquela defesa que era muito boa, né? Mesmo com o ataque com o Rex Grossman, a defesa carregou o time e o Special Team também, né? Carregou o time com o Devin Hester. Eu acho que pode ser que tenha algum jogador sobrando ainda daquele time do Chicago Bears, acho difícil. Mas das estrelas que tinham naquele time, todos já aí terminaram suas carreiras. Sim, eu tava procurando aqui pra baixar aquele time que foi a defesa que foi aquele Super Bowl, porque eu queria justamente comentar o que você falou. Aquela defesa, ela conseguiu levar o Chicago Bears ao Super Bowl com um grande apoio dos Special Teams, com o pior quarterback que já chegou em um Super Bowl em toda a história. Eles lembram muito daqueles Ravens que ganharam o Super Bowl em cima dos Giants no começo dos anos 2000, mas o quarterback que eles tinham, que agora eu não tô me recordando o nome, Trent Dilfer, era melhor que o Rex. Então ele era melhor do que o Rex Grossman. O Rex Grossman, praticamente todos nos Estados Unidos falam que ele foi o pior quarterback que já conseguiu chegar no Super Bowl.
E aquela temporada do Lance Briggs foi sensacional, ele jogou muito bem a temporada inteira, jogou muito bem o Super Bowl, e foi um azar muito grande aquele time do Chicago Bears. Eles começaram o jogo na primeira jogada com um retorno de touchdown. O Colts deu o kickoff com o Adam Vinatieri, se eu não me engano, e o retorno do Devin Hester foi pro touchdown. Acho que foi a única vez na história que isso aconteceu em um Super Bowl. Foi com o Devin Hester mesmo, que é para muitos, eu acho que para mim também é o maior retornador aí da história. Sim, exatamente. Do futebol americano. O Lance Briggs, que já foi 7 vezes ao Pro Bowl, é que ele ficou muito tempo na sombra do Brian Larker. Brian Larker é um dos melhores inside linebackers da história da NFL. E o Lance Briggs, ele ficava um pouquinho na sombra dele. Até nesses últimos anos dele em Chicago, depois da aposentadoria do Brian Larker. Na verdade, o último, 2013, né, ele chegou... Brian Larker, se não me engano, se aposentou no começo de 2012. Então, na temporada 2012, o Lance Briggs já jogou como principal nome ali da defesa do Chicago Bears. E já foi bem. E aí, em 2013, ele já jogou só a parte da temporada por lesão. 2014 é a mesma coisa, mas fica só o registro aí, que é um jogador que talvez aqui no Brasil não seja tão conhecido, mas é um cara que foi um grande linebacker e merece esse destaque. Zé, a gente sempre termina o nosso programa com uma discussão aí que não é tanto assim a ver com as notícias da semana. Normalmente a gente escolhe aí um top 5 de alguma posição. A gente chegou, antes dessa história do Tom Brady, a gente chegou a planejar a discussão sobre os jogadores que jogam atualmente na NFL que iriam pro Hall da Fama, mas a gente, por causa de tempo, né, a gente teve que falar dessa história do Tom Brady, a gente resolveu segurar essa discussão. O que eu queria falar agora é um negócio que eu vou escrever até ainda hoje pro pessoal da página Lei, que eu acho que é uma história, é triste uma história, mas mostra muito bem que tipo de organização é o Washington Redskins atualmente. Eu acho que os Redskins, pra mim, é a franquia mais mal administrada da NFL e não tem muita disputa quanto a isso, né? A gente tá acostumado tanto com o profissionalismo da NFL, com basicamente o que a gente não vê em esporte nenhum no mundo, né? Até nas grandes ligas europeias aí de futebol, eu acho que nem Real Madrid, Manchester United, Chelsea tem administrações tão sérias quanto a NFL. Futebol brasileiro, times então, pequenos geralmente têm uma administração melhor que esses times grandes na Europa, se você parar pra pensar. Na NFL é o contrário. E se a gente comparar com o futebol brasileiro, então nem não chega, parece que fazem profissões completamente diferentes, mas é a mesma coisa, administrar um time de esportes. Então, eu estava lendo um artigo muito bom eu não me engano, não lembro se foi o Bleacher Report ou se foi um jornal de Washington mesmo, que ele estava falando sobre momentos que o Washington Redskins chegou ao fundo do poço. Então ele brincava assim no texto: ele chegou ao fundo do poço aqui. Você achava que ele não podia chegar mais baixo que isso, mas aí chegou. E uma história de várias histórias ali, que só para quem não sabe, o Washington Redskins voltou às notícias essa semana, não só pelo RG3, mas também porque parece que a esposa do GM ou do presidente do Redskins mandou replies no Twitter xingando um repórter que escreveu uma matéria criticando o Washington Redskins. É coisa extremamente amadora de se fazer. Mas então, a história que mais me chamou a atenção em todas essas que o Bleacher Report citou aconteceu em 2009. Como a gente sabe, na NFL você compra o season ticket, né, que é aquele carnê que você paga e vai em todos os jogos da equipe na temporada e na pré-temporada também. Eles são caríssimos e você tem que entrar em filas de espera para comprar. Não é nada fácil você comprar. Eu lembro que eu estive em Nova York no ano passado. Eu fui ver o jogo do Giants e o Jets, né, o MetLife Bowl. Aí eu tava conversando com um torcedor do Giants que ele falou que ele tá numa lista de espera para comprar um season ticket. Acho que é 5 anos e a previsão é que ele só consiga comprar daqui a 10 anos esse season ticket, pra gente ter noção de como é difícil. Enfim, o Redskins, ele tem esse mesmo sistema, e uma senhora, né, acho que ela tinha 70 anos, ela tinha o season ticket do Washington Redskins desde os anos 60.
Ou seja, 50 anos ela era torcedora do Redskins, há 50 anos ela ia em todos os jogos e pagava o season ticket. E não é nada barato, era por volta de, se não me engano, o dela era $5.000 a temporada inteira, né? É um valor bem salgado. E 2009, como a gente lembra, foi o auge da crise nos Estados Unidos, né? A crise que começou no mercado imobiliário, que foi uma crise grave no país e que se espalhou para o resto do mundo. E essa senhora, ela tinha acabado de renovar o season ticket dela por 10 anos, só que ela que também ela era agente imobiliária, então a crise atingiu ela muito grave. E então ela pediu para o Washington Redskins para... Eles usaram a palavra waive, mas eu não sei direito a tradução. Para como se fosse assim, interromper o contrato dela. Ela pediu inicialmente para interromper por 2 temporadas, que ela voltaria depois, ou então cancelasse de fato, porque ela não teria dinheiro para pagar. E o Washington Redskins processou ela, porque disse que ela tinha assinado um contrato de 10 anos que ela teria que cumprir. E ele processou a torcedora do Washington Redskins, uma senhora idosa que torce para os Redskins desde os anos 60 e ganhou na justiça, e ela teve que pagar, se eu não me engano, uma multa altíssima, algo em torno de 20, 30 mil dólares. Então você vê como que uma franquia pode fazer isso com uma torcedora tão fiel que não podia pagar os ingressos por causa da crise. Então você vê que são atitudes assim do Washington Redskins inacreditáveis. Como que você pode fazer isso com um torcedor de tanto tempo assim? É bizarro isso. Você para pra pensar. Eu não consigo imaginar ninguém fazendo isso. É assim, absurdo. Os Redskins, eles são uma franquia que é cheia de polêmicas, com o próprio nome, mas fazer isso não só é uma coisa muito antiética, é uma coisa terrível de se fazer, porque você tá em crise, você faz isso, é absurdo, imagina como deve ter sido para ela, você torce por um time por mais de 50 anos, aí você já deve se sentir horrível de não poder ir no estádio. Para quem não sabe, de futebol aqui brasileiro, eu torço pro Atlético Mineiro e é um time que eu quase nunca consigo ver, isso é muito triste, porque eu gosto muito de ir no estádio, e ele vem jogar aqui em São Paulo 3 vezes por ano, na verdade 2, porque uma é em Santos. E é muito difícil ver, no Allianz Parque é muito caro, na Arena Corinthians é muito caro, aí você vai na Arena Corinthians, você vê a confusão que deu esse ano, que ninguém conseguiu entrar. O estádio que você consegue ainda pagar um preço acessível é no Morumbi, que ele sempre libera bastante ingresso para a torcida visitante, diferente das arenas, e você vê isso, a torcedora deve ter se sentido muito mal de ter que perder os jogos do seu time, e aí você não só perde os jogos do seu time, que já te deixa muito triste, você vai e você tem que ainda ver os caras que administram a sua paixão virar para você e te processar porque você não tem dinheiro para pagar o ingresso, sendo que é uma coisa que muita gente quer. Eu tenho certeza que se ela dissesse, essa temporada eu não posso, vocês não podem vender para outra pessoa, com certeza iam ter 500 pessoas no mínimo querendo comprar aquilo. Mas não, eles resolvem processar uma das torcedoras provavelmente que está há mais tempo em todos os jogos do Redskins. O que eu acho que deveria ter sido feito pela franquia, é uma franquia rica da NFL que tem muito dinheiro, sustenta o ingresso dessa torcedora por uma temporada. Imagina, para começar, que ação bonita, e segundo, como isso ia refletir tão bem para a franquia. Paga o ingresso de uma torcedora que está há muito tempo, que precisa desesperadamente de boas PR, né? Boas assim, ações de relações públicas. O Washington Redskins está sempre em meio de polêmica, você tem toda a razão. É uma equipe que precisa melhorar a sua imagem. Sim, imagina, para a torcedora, a felicidade que ele ia se sentir. Imagina, isso eu acho que com certeza ia motivar muita gente a ver. Olha o que a nossa franquia está fazendo por uma mulher que há muito tempo é fã dessa equipe. Essa equipe se importa com a gente que torce para esse time. Vamos no estádio, vamos apoiar o nosso time.
tá com a gente, ele se importa com nós que somos torcedores, com nós que estamos apoiando o nosso time. Vamos no estádio ver o jogo do nosso time, porque ele se importa com a gente. Ele pode não estar no melhor momento, ele pode não estar ganhando, mas ele tá fazendo um esforço, ele gosta da gente, ele vai dar o melhor pra gente que torce para esse time. Mas não, eles fazem justamente o contrário. Eu tenho certeza que vários torcedores dos Redskins devem ter sido muito decepcionados com isso e eles pensam, por que eu vou pagar o ingresso? Se alguma coisa acontecer, vai que eu sou processado, eu descubro alguma coisa, e essa franquia vem e me processa e me tira dinheiro. É o time do meu coração, eu prefiro ir no estádio por um time que é do meu coração e que me apoia, me ajuda. Se eu vou no estádio e aí o time tá mal e ainda é uma administração que me decepciona, eu vou me sentir mal torcendo pro time, eu não vou gostar. Você tem toda a razão, Zé, mas eu vou até escrever um artigo, eu li essa história ontem, mas acabou que eu não tive tempo de escrever, eu vou escrever para colocar na página hoje, mas é mais um exemplo de que tipo de organização é o Washington Redskins, que deve, para mim, é o meu grande candidato a ser a pior campanha da temporada, e é por motivos como esse, né? A má administração. Bem, para encerrar o podcast de hoje, até acabou sendo um pouco mais longo do que a gente pretendia. Você tem alguma consideração final, Zé? Aproveita esse programa, a gente acabou fazendo só as notícias, mas domingo vai ter um programa sensacional. Eu lembro que quando a gente sempre pedia pergunta, vocês sempre perguntavam quem você acha que vai ser o MVP, quem vocês acham que vão pro Super Bowl. Aí domingo você vai saber tudo isso. Eu tenho certeza que vai dar aquela discussão, vocês vão comentar nos comentários, dar aquela cornetada, mas é isso daqui. Se você dá opinião, se você tá fazendo jornalismo esportivo, se você tá cobrindo NFL, você vai ter que ouvir o seu público falando. Não, você falou besteira, você não devia ter falado isso. É esse time que vai pro Super Bowl, mas vamos lá, vamos ouvir domingão que vai ser um baita de um programa. É isso aí. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo com José Paulo Mendes. Como o Zé falou, até domingo a gente vai ter a nossa edição super especial comigo, o Zé e o Fred, Frederico Maricano. Até lá, tchau!